Bom dia, alunos. Meu nome é Alisson, sou monitor da disciplina de Infectologia do curso de Medicina da Universidade Federal da Paraíba. E hoje a gente vai ter uma conversa sobre varicela zoster. Bom, a varicela, ela pode ter duas apresentações, que seria a famosa catapora, que é a prima infecção, e como um acometimento mais tardio, podemos ter o herpes zoster. Falando primeiro da varicela, nós vamos conceituar um pouco. A varicela ela é causada pelo herpes vírus humano tipo 3. Tem vacinação pelo SUS e pelo calendário a imunização é com tríplice viral aos 15 meses e com a tetraviral um mês depois. Aos 4 anos nós podemos fazer uma dose da monovalente para varicela, que seria a segunda dose contra o vírus da varicela. A vacinação é de vírus vivo atenuado e a transmissão desse vírus, no caso de pacientes susceptíveis, se dá basicamente pela secreção aerossolizada ou por contato direto com as lesões. E como é que é a epidemiologia? Bom, temos que apenas as internações graves e óbitos são notificados, então a gente não tem ao certo o número de pacientes que tiveram varicela. Estimam-se 3 milhões de casos por ano. E entre dados de 2006 e 2016, o número de internações anual variou de 4.200 a 12.600 em todo o território nacional. Adolescentes, adultos, grávidas e imunocomprometidos tendem a ter quadros mais exuberantes se adquirem o vírus com a prima infecção, ou seja, se tem a catapora mais tardiamente na vida. E as internações mais comuns são, respectivamente, em crianças de 1 a 4 anos, menores de 1 ano e entre 5 e 9 anos. Ou seja, as crianças elas são mais susceptíveis ao vírus e, pelo número absoluto de casos, elas acabam internando mais. Entretanto, quem costuma mais, percentualmente mais, complicar é esse grupo aqui: adolescentes, adultos, grávidas e imunocomprometidos. Como que é o quadro clínico da varicela? Bom, a incubação vai de 14 a 16 dias e a viremia dura 48 horas antes dos sintomas até as vesículas, as lesões características secarem e virarem crostas. Podemos ter pródromos de febre, mal-estar geral, faringite e perda de apetite. As lesões são pruriginosas e apresentam-se em diversos estágios evolutivos. Tem até uma foto ilustrando bem quais que seriam esses estágios mais à frente no vídeo. As lesões costumam parar de surgir após 4 dias de seu início e no 6º dia geralmente resta apenas as crostas, que desaparecem entre 1 e 2 semanas. Quais que são as complicações? Podemos ter, lembrando que é uma exceção isso aqui, como complicações, podemos ter infecções cutâneas e de tecido mole secundárias. Podemos ter também uma encefalite, que pode ser tanto difusa quanto a ataxia cerebelar aguda e síndrome de Reye, que é para aqueles pacientes em uso crônico de ácido acetil salicílico. Podemos ter também pneumonia, hepatite, diarreia, faringite e otite média aguda. Aqui alguns exemplos para ilustrar. As lesões, elas são múltiplas e estão em diversas fases de evolução concomitantemente. Elas geralmente vão de uma mácula para uma pápula, aí vira uma vesícula ou bolha, que estoura, vira uma úlcera, que seca e vira uma crosta. E aqui já é a fase que ela não transmite mais a doença. Ou seja, essa lesão não transmite, mas as outras transmitem, porque as outras têm o líquidozinho, que tem o vírus dentro desse líquido. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser clínico, se sintomas característicos, e também pode ser laboratorial para casos duvidosos apenas. Podemos lançar a mão de PCR, imunofluorescência, sorologia, cultura e esfregaço de Tzanck. Esse esfregaço, inclusive,
ele permite a gente identificar o herpes vírus. O tratamento, como é que ele se dá? Deve envolver um tratamento de suporte com sintomáticos, ou seja, para alívio do paciente. E crianças acima de 13 anos e adolescentes imunocompetentes, podemos lançar a mão do aciclovir, que é um antiviral, na dose de 20 mg por quilograma, 4 vezes ao dia por 5 dias, via oral. Adultos imunocompetentes, preferencialmente, devem usar o valaciclovir pela facilidade posológica, porque ao invés de 4 vezes ao dia, é apenas 3 vezes ao dia. E imunossuprimidos, preferencialmente usam aciclovir na dose intravenosa de 10 mg por quilograma, também 3 vezes ao dia, um pouquinho mais de tempo, de 7 a 10 dias. Pronto. Agora, herpes zoster. Herpes zoster, primeiramente conceituando, consiste na reativação latente do vírus. Esses vírus, eles encontram-se nos gânglios sensitivos do paciente. São lesões dolorosas, unilaterais, que surgem em um ou em 2 dermátomos contíguos. Até 3 pode ter. Mas o que é que acontece? Eles vão se instalar nos nervos do paciente a partir das vesículas da varicela, ou seja, da primo-infecção, e vão se espalhar pelo nervo retrogradamente até chegar na raiz da medular, né? Não há fator desencadeante conhecido para varicela, para herpes zoster. Como é que é o quadro clínico? O quadro clínico, ele inicia-se com dor no dermátomo afetado, inclusive sem o aparecimento inicialmente das lesões. Aí a gente vai ter uma erupção vesicular 2 a 3 dias após o início da dor. Geralmente o dermátomo afetado está com hiperestesia à dor, ou seja, está mais susceptível a sentir dor. As lesões, elas são unilaterais e não cruzam a linha média, inclusive. Isso é uma característica praticamente patognomônica do herpes zoster. E essas lesões, elas se formam após 3 a 5 dias. A síndrome de Ramsay-Hunt é uma complicação bem importante da varicela. Ela ocorre pelo envolvimento do gânglio geniculado e vai causar otalgia, paralisia facial e pode causar vertigem também podendo prejudicar a gustação dos 2 terços anteriores da língua. Além disso, temos que o acometimento oftálmico pode se dar pelo envolvimento do gânglio de Gasser, havendo dor e erupção vesicular periorbitária e na fronte. O sinal de Hutchinson, que é vesículas na ponta do nariz, pode ou não estar presente, no caso do acometimento oftálmico. A varicela zoster intraoral é incomum e não há pródromos, ou seja, não tem aquele período de dor antes de surgir as vesículas. Além da característica unilateralidade, ou seja, mesmo na cavidade oral, ela segue o dermátomo do gânglio afetado. Lembrando que menos de 4% dos pacientes vão ter recidivas e pacientes idosos podem evoluir mais facilmente para a neuralgia pós-herpética, que é a principal das complicações dessa doença. Só retornando aqui, eu queria só corrigir. Aqui, na verdade, é 2 a 3 dias. Aqui é 2 a 3 dias. 2 a 3 dias. Bom, agora alguns exemplos de herpes zoster. Aqui um acometimento torácico bem exuberante. Aqui um acometimento de V1 do nervo trigêmeo. Aqui um acometimento de V2 e V3 do nervo trigêmeo. E aqui um acometimento lombar. Tá vendo que é bem característico? Você, quando vê um negócio desse, você já pensa, ó, não passa da linha média. Aqui também não dá para ver, mas aqui, ó, não passa da linha média. Não passa da linha média. Como é que é feito o diagnóstico? Bom, o diagnóstico é eminentemente clínico,
mas podemos lançar a mão do teste de Tzanck para identificar o vírus da herpes. Porque tem alguns quadros, por exemplo, o herpes simples, ele pode causar um quadro semelhante, mas ele não vai atingir dermátomos isoladamente, ou seja, vai ser algo mais difuso e ele costuma recidivar. Então, no caso de dúvida, a gente pode lançar a mão do teste de Tzanck caso a clínica não esteja característica. Podemos também fazer cultura ou PCR para diferenciar entre os herpes vírus e fazer a detecção de antígeno a partir de amostra de biópsia, que ele também permite a detecção do vírus. O tratamento vai envolver antivirais. Basicamente, temos 3, o aciclovir, o valaciclovir e o fanciclovir nas posologias aqui citadas. Lembrando que o aciclovir é o preferencial em gestantes pela maior segurança deles, né? Ele é o mais estudado no caso dessa população, então a gente prefere. Esse tratamento deve ser iniciado preferencialmente antes de 72 horas de sintomas, exceto em imunossuprimidos, que aí não tem essa regra, ele começa quando do diagnóstico, podendo ser mais de 72 horas ou não. Imunossuprimidos com herpes zoster disseminado devem fazer o uso do aciclovir intravenoso. E sempre podemos fazer analgesia de suporte. Lembrando que os moduladores da dor, como a pregabalina e a gabapentina, no caso de uma neuralgia pós-herpética, que já seria um tratamento de complicação, ele não tem assim uma indicação, uma evidência muito forte. Mas nada proíbe você de fazer essas medicações. Se o paciente se beneficia, ótimo. Essas foram minhas referências. Também, como no vídeo do Covid e dos síndromes gripais, elas estão em formato de link para quando eu enviar no grupo do WhatsApp de vocês conseguirem ir exatamente para onde eu teria a informação. Muito obrigado e por hoje é só.